levanta-se Deus. Se dispersam seus inimigos, se dispersam seus inimigos. Nós invocamos, Jesus, o Teu nome sobre nós nessa manhã, sobre os nossos ouvidos, para que sejamos capazes de ouvir com exatidão, guardar essa palavra no nosso coração. Nós invocamos o Teu nome, Jesus, sobre as nossas emoções, os nossos afetos, a nossa mente, os nossos pensamentos. Pelo poder do Teu nome, Senhor, abre o nosso coração, levanta os desanimados, os desassossegados, os aflitos nessa manhã. Liberta essa pessoa que acordou com esse sentimento tão angustiante, de fracasso. Levanta-nos, Senhor, com o Teu poder, com a Tua misericórdia. João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11. João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntaram isso para experimentá-lo e terem motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante, não peques mais. Filho, filha, eu já li essa passagem várias vezes, eu já preguei sobre essa passagem várias vezes, mas cada vez na qual eu me encontro com essa passagem, cada vez na qual eu percebo a forma como Deus age, expressa nessa passagem, olha, isso enche o meu coração de uma esperança tão grande, de uma alegria, de um ânimo tão grande. Porque veja bem, dizia Santo Afonso Maria de Ligório que o diabo é especialista em nos fazer pecar. Ontem eu dizia no programa Para Ser Feliz, citando o parágrafo 2854 do Catecismo, que ele é o tentador que sempre nos instiga ao pecado e depois de nos conduzir ao pecado, ele faz-nos desesperar no pecado. É um ciclo, ele te leva ao erro e depois ao desespero no erro, no pecado, no limite, na situação adversa. Talvez você esteja na situação como a dessa mulher que partilhou aqui hoje, sofrendo o adultério por parte do seu marido, ou talvez você seja o adulterador, a adulteradora, como essa mulher do Evangelho, e se sentindo tão distante da graça de Deus, se sentindo tão longe, tão fora do circuito da misericórdia de Deus. Mas é interessante, filho, filha, que cada detalhe, cada vírgula, cada palavra nessa passagem comunica muito. Sobretudo o Evangelho de João, que é o último dos evangelhos a ser escrito, traz uma riqueza simbólica muito grande. O Evangelho já começa dizendo, era de madrugada, né? Eles estavam ali de madrugada, e que graça aquela mulher ter a sorte, vou dizer assim, né? O desígnio da providência de fazer com que aquela trupe que ia levá-la para matá-la se encontrasse com Jesus. Era um dia depois da festa, do término da festa dos tabernáculos. Muita gente vinha a Jerusalém por causa da ocasião da festa dos tabernáculos. Então, de madrugadinha, Jesus já estava ali ensinando. Era muito comum naquela época, né? O mestre
ensinava e os discípulos sentados ali aos seus pés. Mas parece não, eu tenho a ousadia de dizer que Jesus quis estar ali naquela hora, naquele local, para justamente intervir na vida daquela pecadora caída, daquela pecadora humilhada, daquela pecadora condenada. Sabe, Jesus quis estar ali. E a palavra mesmo diz no versículo 6, eles tentaram Jesus, né? Eles experimentaram Jesus e eles queriam ter um motivo para acusar Jesus. Porque, veja bem, a lei de Moisés, em Levítico 20, capítulo 10, dizia o seguinte, que quem comete adultério precisava ser apedrejado, morto, eliminado. Então eles chegaram em Jesus e disseram, olha, o que nós fazemos com essa mulher, Jesus? Ela foi pega em adultério. Então eles estavam esperando a seguinte coisa, se Jesus dissesse, vocês não devem apedrejá-la, Jesus estaria se colocando contra a lei de Moisés e eles o poderiam acusar e prender. Mas, em contrapartida, se Jesus dissesse, vocês devem apedrejá-la, Jesus estava se colocando contra a lei romana, porque a lei romana não permitia que os judeus executassem alguém. Tanto que na crucifixão de Jesus, eles levaram Jesus à casa de Pilatos e disseram, olha, a gente não pode matar, mas a sentença dele merece a morte. Foi todo aquele teatro que Pilatos fez para condenar Jesus, né? Eles levaram ali aquela mulher a Jesus para armar um laço, para deixá-lo nervoso, para o desequilibrar. Você já esteve em alguma situação na qual parece que você é colocado numa saia justa assim, né? E você se sente desequilibrado, meu Deus, o que eu falo? Mas o tiro saiu no pé, né? Jesus não se deixou desequilibrar, nem ficou nervoso. O que Jesus fez? Uma atitude profética. Em primeiro lugar, ele se inclina. Olha, cada detalhe dessa passagem é importante. O se inclinar de Deus. Isso representa, para quem estuda a Bíblia, sabe, a kenosis, né? O esvaziamento de Deus, que se inclina para chegar à altura da sua criatura. Olha que coisa mais linda. Jesus podia ficar ali, ela estava no chão nesse primeiro momento, né? Depois ela ficou em pé, mas ela estava no chão. Jesus poderia ter ali de cima nem olhado para ela, porque ela estava condenada, era uma mulher num tempo profundamente machista. Mas não, Jesus quis se inclinar. E se inclinando, olha que gesto lindo, Deus que se inclina, a kenosis, que se esvazia. Ele ficou na altura daquela mulher, ele desceu no nível daquela mulher. E diz aqui a passagem que ele começou a escrever no chão. E o que significa esse escrever no chão? Era um ato profético, porque quando Moisés recebeu as leis, está lá no livro de Êxodo, recebeu a tábua, aliás, com os 10 mandamentos, diz o livro de Êxodo que Deus escreveu com o dedo dele os mandamentos. E Jesus estava escrevendo com o dedo dele ali no chão. A Bíblia não diz o que Jesus escreveu, né? Mas com certeza era uma sentença de misericórdia. Com certeza era uma sentença de acolhida. E a sabedoria de Jesus era tão grande porque Jesus não respondeu nem que sim, nem que não, né? É interessante que os sábios, quando você estuda os sábios, por exemplo, tem várias linhas, né? Os sábios sufis, que são orientais, os provérbios africanos, chineses. Você vê que os sábios, eles nunca respondem com uma resposta. Às vezes eles respondem com uma pergunta ou com uma indagação interrogativa ali, né? Eles esperavam que Jesus falasse ou apedreje ou não apedreje. Eles disseram, olha, ele disse, melhor dizendo, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, ele fez com que aqueles homens olhassem para si mesmos. Ele fez com que aqueles homens examinassem a própria consciência. E ali ele desarmou aquele gesto, aquela ação condenatória, né? Gente, mas o que me chama mais atenção nessa passagem é o ato de se inclinar de Deus. Se eu pudesse dar um nome para essa pregação, seria o seguinte, o Deus que se inclina. O Deus que se inclina. Sabe, mas antes até de falar do Deus que se inclina, 2 fatos também chamam a atenção. Em primeiro lugar, o livro do Levítico diz que os adulteradores deveriam ser apedrejados. Mas cadê o homem ali na situação, né? Só estava a mulher. Fica essa pergunta. E segunda coisa, o livro diz que ela foi surpreendida, que ela foi apanhada em adultério, aqui diz o Evangelho. Isso pressupõe que aqueles homens a estavam vigiando, a estavam cuidando, né? Isso mostra a atitude de muita gente, que às vezes se diz religiosa até, que fica vigiando a vida das pessoas, né? Que fica cuidando, mas não cuidando, olha, eu estou olhando se o irmão precisa de uma ajuda, precisa de uma oração, precisa de uma correção. Não, mas é olhando para condenar. Eu vou lá assistir a pregação que o Tiago está fazendo.
Só para ver se ele vai falar alguma coisa errada. Para eu depois acabar com ele. Eu vou ficar de olho naquela minha vizinha que diz que reza. Se ela falar alguma coisa errada. Tem gente que estuda a liturgia, não é nem para aprender e amar mais a liturgia da igreja, mas é para brigar com o padre, né? É lindo você conhecer mais, mas que não seja pelo motivo errado. Aqueles homens estavam ali vigiando, né? E a gente tem que tomar um cuidado, porque hoje, com o advento das redes sociais, nós facilmente nos tornamos juízes de muitas coisas, né? Juízes. Nos achamos no direito, filho, filha, de condenar, de julgar, de definir as pessoas, né? Muitos de nós, esse sentimento ali dos fariseus, traduzem os sentimentos de muitos de nós. Parece que gostamos, né, de atacar, parece que gostamos, sabe, de expor a fraqueza dos outros. Parece que expondo as fraquezas dos outros, muitas vezes a gente se esquece das nossas próprias fraquezas, dos nossos próprios limites, né? Mas Jesus sempre faz com que nós nos olhemos a nós mesmos, nos examinemos. E a sentença de Jesus é sempre uma sentença de misericórdia. Claro, ele não foi condescendente com o pecado. Ele disse, não peques mais. Mas ele acolheu aquela pecadora. Ele acolheu, ele se inclinou. Sabe? É muito forte isso. Deus que se inclinou para levantar a criatura. Para levantar o ser humano. Eu digo para você, filho, filha, eu não sei o que você está vivendo hoje. É você mesmo, você. Eu não sei se você está lutando para vencer um pecado, se você está lutando porque se sente distante de Deus e tem repetidamente cometido o que Deus te diz para não cometer, o que você sabe que é mal. Eu não sei se você se sente humilhado, fracassado talvez, você faliu, você não tem dinheiro para pagar suas contas. Eu não sei se você se sente fracassada como esposa, como esposo, como religioso, como sacerdote. Eu não sei se você está lutando hoje com uma depressão, com uma ansiedade que parece que vai tomando conta das suas emoções, dos seus pensamentos, você não consegue reagir. Eu não sei qual é o teu cenário. Ou talvez você esteja bem, vivendo bem, mas o que eu tenho certeza é que pela força dessa palavra proclamada, como nos ensina o Padre Jonas Abib, o Monsenhor Jonas Abib, aqui na Canção Nova, nosso pai fundador, pelo qual nós estamos rezando, pela força dessa palavra proclamada, isso aqui está acontecendo na sua vida. Hoje o Senhor está se inclinando até você. Hoje o Senhor está descendo no seu nível para te olhar nos olhos. O Senhor está mostrando nessa passagem, o que Jesus disse para essa mulher? Quando Jesus perguntou, ninguém te condenou, acho que ela ainda estava, tadinha, armada ali pensando, ninguém me condenou, mas agora ele me dá uma pedrada fatal na testa. Jesus já respondeu para ela, filha, calma, eu também não te condeno, né? Eu também não te condeno. Jesus estava revelando o quê? Que ele não veio como juiz. Ainda não. Na parousia, nos ensina a Escritura, ele virá como juiz para julgar. Mas agora ele veio como advogado, como intercessor, como salvador. João capítulo 3, a partir dos versículos 15. Eu não vim para condenar o mundo, mas vim para salvá-lo. João falando de Jesus, né? Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João 3, capítulo 3 de João é fantástico. Sabe? Ele não veio como juiz, ele veio como intercessor. E é interessante, tem uma passagem da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, explicando esse ser intercessor de Jesus, que eu acho fantástica. Linda, linda, linda. É assim, Santo Tomás explica que Jesus quis conservar suas chagas depois da ressurreição, para que todas as vezes que um pecador caísse, por exemplo, vou dar o exemplo do Tiago que está mais perto de mim, o Tiago caiu numa situação difícil, num pecado, Jesus, à destra do Pai, à direita do Pai, ele vai dizer assim para o Pai, Pai, olha para a situação do Tiago a partir da minha chaga, olha para o pecado do fulano a partir do meu lado aberto, a partir da minha cruz, a partir do meu sacrifício de amor, porque eu morri para perdoar o pecado dessa pessoa. Eu morri para absolver, para ressuscitar, para restaurar, para redimir essa pessoa. Olha que coisa linda. Todas as vezes que eu e você estamos no chão, mais uma vez eu digo, não é que Deus quer que a gente fique no chão, que virou festa, vamos continuar pecando. Não, não é isso. Jesus disse, vai, não peques mais. Lute contra o pecado. Mas todas as vezes que eu e você nos sentimos incapazes,
insuficientes. E é ou não é que existem muitas situações, filho, filha, nas quais parece que eu e você não temos força, não temos energia, não temos capacidade, sabe, de reagir, de corresponder ao que se espera da gente. A gente se sente tão aquém, olhando para o que a gente é e o que a gente deveria ser. Existe um hiato, um buraco entre o padre que eu vejo, eu sendo, eu acontecendo, e o padre que eu deveria ser. Mas nessas situações, Jesus lá diante de Deus, ele diz o teu nome, Tiago, Valdênia, Ana, Sebastião, né, vulgo Sapo, Flávia, Joana, Francisca, Pedro, José, Cláudia, Agenor. Ele diz assim: Pai, é pelo Tiago. Olha o Tiago a partir da chaga aberta no meu pulso. Olha o Tiago, Pai, a partir do meu lado aberto, de onde jorra sangue e água. Jesus não quer te condenar, não quer me condenar. Ele veio para nos salvar. E diga-se de passagem que quem se condena somos nós mesmos, né? Quando nós escolhemos o mal, quando nós somos obstinados no mal. Mas Jesus, ainda ele não veio como juiz, ele vai vir. Ou o dia que nós morrermos, passarmos desse mundo, naquilo que o catecismo chama de juízo particular, ali nós já nos encontraremos com um senhor juiz. Mas nós estamos no tempo da misericórdia. Nós estamos no tempo da redenção. E é interessante o que Santa Faustina diz em um dos números do seu diário, que me chamou a atenção. Eu conversava com o padre Wellington esses dias sobre isso, há um tempo atrás, né? Santa Faustina disse, tem um parágrafo no qual, um número, Jesus disse para ela, e ela escreveu, que os grandes pecadores são os que mais têm direito à misericórdia de Deus. Direito. Se você for pegar o conceito de direito no direito, por exemplo, penal, né? A pessoa que tem direito, ela tem que receber aquilo lá, aquilo ali é dela. Os pecadores têm direito à misericórdia de Deus, sabe? Então, hoje o Senhor está se inclinando até você, no seu nível. Você trancado nesse quarto, você se sentindo um nada. Por exemplo, a pessoa que experiencia a traição, como a Val contou do testemunho aqui, a pessoa se sente um nada. Eu já acompanhei várias pessoas, se sente um fracasso e se questiona, né? Tão duro passar por isso. O padre acompanha vários filhos e filhas que lutam com essa situação. Talvez hoje você está se sentindo assim. Fiz tudo errado, né? Mas Jesus está se inclinando, olhando nos seus olhos, nos seus olhos, e dizendo para você: eu não desisti de você. Às vezes a gente desiste da gente mesmo, não é verdade? Mas Deus nunca. Deus não desiste de você. E isso também, filho, filha, deve questionar a maneira com a qual a gente enxerga as pessoas, a gente vê os outros. Porque tem muita gente religiosa que às vezes reproduz a atitude dos fariseus. Claro, corrigir é uma coisa, eliminar é outra, condenar é outra. Sabe, o Evangelho diz, Jesus ensinou que ele deixa as 99 ovelhas para buscar a uma que se perdeu, né? Aquela solitária. A gente tem que pensar do jeito de Jesus, ou nós não somos cristãos. Agora tem gente que parece que tem essa sede de justiça, que no fundo não é de justiça, é de vingança, né? Errou, tem que pagar, elimina, vai para o paredão, né? Deus não trabalha assim. Aonde estaríamos nós se não fosse a misericórdia de Deus? Onde estaria você e eu? Talvez você não comete alguns pecados que você vê nos outros, graças a Deus, mas isso é por graça de Deus. Se Deus tirar sua mão de sobre você, você vai ver. Eu vou ver onde a gente vai parar, né? Tudo é graça de Deus, claro. Todos temos que lutar para vencer as imperfeições, as más inclinações. Não é festa, não é oba-oba. Mas o que Deus pede de nós, como dizia São Francisco, é o máximo de firmeza com a gente mesmo, né? E o máximo de misericórdia com o outro. Agora, muitas vezes é o contrário. O máximo de firmeza, de exigência com o outro, e o máximo de condescendência comigo mesmo, de autoindulgência, né? Ah, não, padre, sabe o que é? Eu continuo pecando, e quando eu tinha 3 anos de idade eu queria um ovo da Páscoa e não ganhei, né? Olha, alto lá, misericórdia. E veja bem, Deus é especialista, gente, em encontrar pessoas que aparentemente não tem nada a ver com Ele, com a graça dEle, e transformar essas pessoas em vasos escolhidos, como diz a própria Escritura, né? São Paulo usava essa terminologia, um vaso escolhido, um vaso ali de graça, né? Deus é especialista, sabe?
E a misericórdia de Deus, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, na mente, ela não cabe na nossa cabeça. Ela vai além. O próprio exemplo disso era São Paulo. Quem olhava para São Paulo, via naquele homem alguém com o qual Deus não queria nada, não quereria nada, né? Perseguidor, sabe? Um cara violento, um cara com... Ele tinha um conceito fechado e acabou. Mas foi a ele que Jesus se revelou, sabe? Foi a ele que Jesus se revelou, pessoalmente disse, eu escolhi você. Eu escolhi você para fazer de você um instrumento privilegiado para levar o meu nome às nações. E o próprio Paulo depois, veja bem, falando da graça que age livremente, ele usou um termo no original do grego, que era o termo promíscuas, que queria dizer o seguinte, uma graça sem medida, sem barreiras, sem limites, sabe? A graça de Deus não tem barreira, não tem limite, não tem medida. Às vezes é difícil para a gente, eu entendo, quando a gente vê alguém cometendo um erro, porque a gente se baseia nos nossos critérios, na forma como a gente foi criado, né? Nos valores que a gente recebeu, mas a medida de Deus é outra. E claro que a gente tem que lutar contra todo mal e imperfeição. Não me entenda mal, não diga o que eu não estou dizendo. Não compreenda o que eu não estou dizendo. Mas a gente tem que entender que Deus é proximidade. Que Deus não tem limites para nos atingir, para nos elevar, para nos curar, para nos levantar. E Deus é especialista em se inclinar. Ele se inclina para alcançar você. Por isso, mais uma vez eu digo, não desista de você mesmo. Padre, eu não consegui vencer esse pecado. Olha, eu me convenci que existem situações, fragilidades, que a gente já combate e já vence no momento. E existem fragilidades que a gente vai vencer no caminho. Como Jesus disse para aqueles leprosos, olha, vão lá e procurem o sacerdote. Mas, naquele momento, a lepra ainda estava neles. Mas eles tiveram que caminhar, andar, e no meio do caminho a lepra foi desaparecendo, a purificação foi acontecendo, sabe? Então, na vida da gente também vai ser assim. Continue seguindo Jesus. Não desista de Deus, mesmo diante dos seus limites, da sua não correspondência humana. Não desista de Deus, não desista de Jesus. No meio do caminho Ele vai te transformando, te purificando. Queira, tenha reta intenção, sabe? E é interessante que a gente aprende com a Sagrada Escritura que Deus, não existe lugar no qual Deus não nos possa alcançar, né? O Salmo 138, por exemplo, que é belíssimo, que é um hino, bem dizer, assim, de tanta coisa fantástica, ele diz, olha, Senhor, se eu estou nas profundezas do abismo, nas profundezas do mar, onde não tem nem quase vida, né? Esses dias eu estava vendo um documentário, me chamou tanta atenção, que só 10% da vida marítima, menos até em alguns lugares, está no profundo do mar. 90% quase está na costa, nas partes costeiras. Por isso que a nossa responsabilidade tem que ser até maior, de não poluir, de não jogar ali dejetos, né, nas costas. Então, no meio do mar, nem vida quase tem, né, na profundeza. Mas esteja você lá, diz o Salmo 138, numa situação adversa, na profundeza do abismo, não é? Na profundeza da depressão, dessa situação que você não consegue vencer. Lá o Senhor se inclina para te alcançar. E depois o Salmo 38 continua. Se eu subo até o céu, né? Se eu estou no alto do céu, lá a tua mão me alcança. Deus alcança você. Hoje Ele está levantando você já. Somente pelo fato de você ouvir essa palavra, uma transformação espiritual já está acontecendo dentro de você. E eu quero ouvir o teu testemunho aqui depois. Eu estou profetizando isso. Que no nome do Senhor, que essa palavra já está levantando a muitos. Já está ressuscitando o ânimo, a fé, a coragem de muitos. É você mesmo. O Senhor se inclina até você. E olha, Deus não tem medo de sujar suas santas mãos. Ele desce até a nossa bagunça. Ele desce até a nossa lama para nos organizar de dentro para fora. Sabe? Ele não tem medo de se sujar. Exemplo fantástico disso, claro, quando Jesus foi à casa de Zaqueu. Zaqueu era um pecador público, gente, um ladrão mesmo, né? Mas Jesus viu que Zaqueu estava em cima da árvore, disse, desce, hoje eu quero estar na sua casa. Casa para o judeu
representa intimidade, mesa, casa, quer dizer que alguém que é próximo, né? Para o oriental, né? Ali no Oriente Médio, isso é muito forte. Você senta à mesa com alguém com o qual você quer ter alguma conformidade de vida, né? Alguma sociedade de vida em algum sentido. E Jesus foi muito criticado. Mas como é que o mestre de vocês disseram para os discípulos, né? Ele vai na casa de um homem como Zaqueu. Como que o mestre de vocês entra numa sujeira dessa? E Zaqueu deve ter chamado seus amigos, né? Você imagina o nível dos amigos de Zaqueu, né? Malandragem toda baixou ali, Tiago. Né? Mas Jesus esteve lá, Jesus se inclinou. É bonito perceber essa atitude, né? A kenosis em Deus, né? Ele se esvazia, ele se colocou no nível de Zaqueu. Mas para quê? Só para ter um jantarzinho com Zaqueu? Não. Quando Jesus se abaixa para estar no nosso nível, é porque Ele quer nos levantar e Ele vai nos levantar. Ele não se abaixa para ficar conosco na lama, Ele nos abaixa para nos tirar do chão e nos elevar para o céu, para as coisas boas, para a libertação. Tanto, veja bem, que Zaqueu ali mesmo, naquele encontro com Jesus, não continuou na sua hipocrisia, no seu pecado. Ele disse, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou restituir muitas vezes mais. Eu vou devolver o que eu peguei. Ou seja, conversão, ele viu que ele precisava mudar de vida. E a salvação, Jesus disse, hoje a salvação entrou na tua casa, Zaqueu. Jesus se abaixa para nos levantar. A encarnação de Jesus já foi uma humilhação, já foi um se abaixar, um Deus se fazer um ser humano fraco, que tem gripe, que tem frio, que tem fome. A cruz foi outro se abaixar, outra kenosis. Mas Jesus não ficou na cruz. Ele se abaixa, filho, filha, para vir até a nossa realidade, para sujar as mãos com a nossa fragilidade, mas para daí, de dentro, nos levantar, nos purificar. E mais uma vez eu digo, essa palavra é para te levantar, me levantar, nos levantar, mas é também para fazer com que nós transformemos o olhar que nós temos para as pessoas. Deus não nos quer como julgadores. O mundo já está cheio demais de juízes. Deus nos quer como, vou usar esse termo, levantadores, né? O mundo já está cheio de tribunais, o mundo precisa de hospitais, sabe? Claro, pregar a verdade também é uma caridade, a gente tem que continuar falando, denunciando, mas sobretudo também acolhendo os que já estão no chão, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa que já está no chão, ela já está no chão, ela já está humilhada, exposta publicamente no seu pecado, como essa mulher que foi pega em adultério, ela já estava no chão, humilhada. Tem gente que chega e já joga um pouquinho mais de terra em cima, né? Ou joga uma última pedra ali, ou condena. Ai, padre, é que eu não sei o que falar. Não sabe o que falar? Fica em silêncio. Não afunde quem já está no chão. Não joga ainda mais na lama quem já está até o pescoço. Sabe? Deus quer que eu e você sejamos pessoas que levantam, não que julgam. Porque o julgar compete somente a Deus, não é? O julgar compete a Deus. E eu encerro dizendo, eu já até partilhei isso aqui outra vez que eu estive, não me recordo se foi aqui ou se foi no meu programa, a gente confunde, né? Mas algo que Santo Tomás também ensinava, que todo pecado de julgamento é um pecado de idolatria. Por quê? Porque no julgamento você está dizendo assim para Deus, sai do trono, deixa eu sentar, porque eu que vou definir quem está certo, quem está errado, quem merece ser salvo, quem merece estar no inferno. É idolatria. Você está tirando Deus do trono, que é dele. Não é? A ele cabe o julgamento. A nós cabe, óbvio, quando tiver que corrigir, o faça com misericórdia, mas a nós cabe também aprender com Jesus, a nos inclinar quando necessário, para levantar as pessoas com a gente. É belíssimo isso. Jesus, ele falava, se inclinava acolhendo as pessoas nas suas misérias, ele se inclinava falando a linguagem que as pessoas podiam entender, né? Era um contexto agrário ali, né? Pastoril, ele falava das ovelhas, ele falava das sementes, porque a salvação é sem barreira, sem medida, é para todos que aceitarem e quiserem. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Jesus. Nós te adoramos, te glorificamos. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor se inclina. O Senhor desce à nossa realidade. O Senhor se inclina e desce à nossa verdade. Não para nos condenar, mas para nos levantar.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor ali como Deus estava escrevendo no chão também, representando o Pai que escreveu a lei para Moisés, o decálogo, sobre o monte Sinai. O Senhor escrevia no chão ali uma sentença de misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama assim à conversão, à mudança de vida, a abandonar tudo que não é teu. O Senhor nos quer santos, mas também o Senhor nos acolhe nos nossos processos. O Senhor não desiste de nós quando nós caímos. O Senhor se inclina para nos olhar nos olhos e nos levantar com a sua infinita misericórdia, Deus. Obrigado. Porque o Senhor nos ensina também que nós devemos ser levantadores, não julgadores, não condenadores. Obrigado porque o Senhor nos ensina que nós devemos ser hospitais, não tribunais. A imagem bonita que o Senhor já me dava desde quando eu comecei a rezar era do próprio Jesus se inclinando e descendo a muitas pessoas que estavam no chão, pessoas que estavam caídas como essa mulher adúltera. Nessa imagem Jesus se inclinava, se abaixava mesmo, quase com o rosto na terra, olhava bem nos olhos dessa pessoa e dizia: eu estou aqui, eu vim aqui para te levantar, eu te perdoo, eu te amo, eu não desisti de você. O Senhor está fazendo isso agora. Ele está visitando muitas pessoas. Ele está visitando você que estava no chão, em virtude da traição que você sofreu ou que você cometeu, em virtude desse vício, dessa luta com a qual você ainda tem perdido e não conseguiu vencer. Você caído na depressão, no medo, na ansiedade, no desespero, porque você está desempregado, desempregada porque você teme o futuro. Ou você que está bem, mas que sente ainda que precisa de Deus por causa desse cansaço que você tem vivido na mente, nas emoções, esse desânimo, essa saudade dessas pessoas com as quais você não pode conviver. Esse filho, essa filha morando longe, talvez num outro país, o Senhor se inclina até você agora, filho, filha. Você no adultério, você nas drogas, você que vive uma vida na prostituição, que é prostituta, que é prostituto. Você que vive uma vida contrária ao que Deus te pediu, que fez uma opção de vida totalmente diferente, o Senhor está se inclinando até você agora. E Ele está olhando nos teus olhos e dizendo: eu te levanto com o meu espírito. Eu quero te dar uma vida nova, eu te restauro. Busque a confissão quanto antes. Busque abandonar esse pecado, fechar as brechas e vá para frente. O Senhor se inclina até você. O Senhor está se inclinando agora até pessoas que estavam muito cansadas. Como eu disse, não tinha nenhum pecado, nenhuma situação gritante na tua vida, mas você tem vivido um cansaço muito grande diante da situação do seu marido, que são tantos anos, parece que ele não muda, você luta, parece que em vão. Diante da situação desse filho, diante desse tratamento de saúde, você com câncer, você com Covid-19, você que perdeu alguém, o Senhor se inclina até você, Ele te entende. Ele se inclina derramando sobre você o Espírito Santo, nessa semana que precede o Pentecostes. Ele se inclina te olhando nos olhos e te levantando, porque Ele é Deus, Ele pode te levantar, Ele pode te perdoar. Que o Senhor, a partir dessa oração, dessa palavra, possa nos dar essa virtude do próprio Cristo, de humildade. Aquele que de fato podia condenar foi aquele que levantou, né? Foi aquele que se inclinou ali ao lado.